Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje eu tenho o Everton aqui comigo. Ele que é poeta, redator, músico, pai e já lançou 2 livros de poesia, Os Dentes da Delicadeza e Nada Mais Maldito do que um Amor Bonito. Mas também lançou recentemente um romance, não é mesmo, Everton? Que a gente vai falar bastante sobre ele. Como que você tá? Tudo bem por aí? Tudo bem, Juliano, tudo bem para todo mundo. Obrigado, tudo bem para todo mundo, eu acho. Boa noite para todo mundo. Espero que esteja tudo bem para todo mundo. E obrigado por receber a gente aí. Sim, então nessa transição, né, da poesia para escrita longa, né, para o romance. É uma aventura, o romance é uma jornada, né? O poema é meu parceiro de todo dia, cai na tua cabeça, você tropeça nele de vez em quando, Sim. né? Uma narrativa longa. Tem que ter o tal fôlego que os meus amigos escritores sempre falavam quando eu tava ensaiando essa ideia de escrever um romance. Tem que ter mesmo, entendeu? Uma Cara, aventura. e a- Se aventurar, prepare-se. Pois é, tem um ponto interessante pra gente começar a nossa conversa, né? Que você escreve poesias desde muito novo, né? Então, pode-se dizer que é algo que te acompanha quase a sua vida toda ali, né? E essa transição talvez tenha sido até um pouco mais desafiadora para você do que alguém que começa a escrever de narrativas mais longas, né? Como que foi, né, esse começo, né? A escrita, o que que ela representa para você? Como que ela te ajudou profissionalmente também? E aí de romance a gente fala Cara, mais um pouquinho mais pra frente. É muito assunto no sim, começo, né? de assunto. Cara, eu vou te dizer, assim, eu sou. Cara, não é dramático dizer ou exagerado dizer que meio que tudo que eu tenho consegui vender escrita. Que legal. Saca? Eu tenho um papel no centro de tudo na minha vida, tá o ato de escrever e depois o ato de criar, né? Porque depois a Sim. propaganda, ela te leva para outros lugares que não é só você ser um redator que vai sentar e vai escrever, né? Que vai escrever, de fato, né? Uhum. Escrever roteiros, mas você vai criar outras coisas, né? Então, é um universo mais amplo de criação, a gente usa todas as linguagens. Mas a minha vida toda foi moldada, construída, elaborada a partir do fato de conseguir escrever, de ser alfabetizado. Uhum. Então, eu escrevo poesia desde muito jovem, assim. Eu me lembro de ter uns, sei lá, 10 anos, 9 anos, 10 anos e já escrever, assim. Eu Legal. nem sei direito de onde vem, saca? Mas era sempre para elaborar o mundo, uma coisa bem de criança mesmo, saca? Tive um Sim. problema, aquela coisa assim, estudava em escola pública, então a formação não era muito boa, aí, sabe, não tinha um incentivo, a escola é muito Uhum. precária, as pessoas fazem o que podem, era uma época lá nos anos 80 para 90, né? E no Rio Grande do Sul, muita greve de professores, todo ano tinha 3 meses de greve, era um negócio meio assustador, assim. Sim. Né, eu me lembro que a saída do colégio era ou tinha ameaça de bomba, ou tinha polícia, saca? Era sempre alguma treta, saca? E então era um ambiente um pouco hostil, assim, Sim. saca? Muito bullying, aquela coisa, né, meu? É peso, né? E em casa, problema com o pai foi embora, separação, aquela coisa toda. Quando você vê, você é um moleque sozinho no quarto, saca? Sem muita referência e sem ter muito onde se agarrar. E aí, de repente, você descobre que você tem ali o papel, a caneta na mão, e com ele você consegue dialogar com o mundo, né? Consegue conversar Uhum. consigo mesmo, consegue conversar com as coisas que estão acontecendo, consegue elaborar, porque, né? Elaborar o que está acontecendo. Pô, que parada é essa que está acontecendo, né? Puta, é treta em todo lado, é treta lá, é Uhum. treta aqui, não sei como morar, pai separando, vai vender a casa, não vai, saca? Então, esses dramas ali da entrada da adolescência, né? Sim. Da pré-adolescência ali, eu senti essa pressão mesmo dentro, saca? Uma pressão interna do tipo, meu, se eu não sair para algum lugar, vai explodir, né? E aí veio a escrita. Eu comecei a escrever para me entender, para entender o que estava acontecendo, para entender o mundo. E Uhum. depois, e depois fui pegando gosto e quis fazer disso profissão de algum jeito, né? E aí quando chegou ali na idade
de escolher profissão e tal, eu fui pensar, cara, como é que pode ganhar a vida escrevendo, criando, inventando coisas, porque depois eu comecei, né, a pegar gosto, Sim, né, não sim. só de escrever para lidar com meus sentimentos, com a vida, com o que eu não entendia, mas comecei a querer inventar, né, sempre fui muito curioso para tudo, então eu queria escrever letra de música, me imaginava roteirista de cinema um dia, sabe, então eu queria escrever Uhum. história, queria escrever conto, né, enfim, queria escrever de tudo, né, É, e aí então, bateu na... então a arte ela sempre te acompanhou, né? Às vezes como início como um refúgio, né? Como uma forma de você é, expandir, né? Você soltar seus sentimentos ali e, tipo assim, eu tenho que trabalhar com isso. Tem que, de alguma forma, fazer com que a escrita, de algum jeito, traga um sustento, né? Seja de fato a profissão. E aí, o que te passou na cabeça em época de faculdade, que também é uma época, é outra fase de muita pressão, de muita incerteza? Não. É bizarro. Cara, a minha história escolar, ela é sinistra, né? Porque, assim, fiz o primeiro grau no colégio estadual e aí depois, quando eu fui pro segundo grau, que chamava segundo grau Uhum, antigamente, né? Os jovens estavam sabendo que era sim. o segundo grau. Mas quando eu fui fazer o segundo grau, o meu coroa já tinha ganhado um pouquinho de dinheiro, conseguia me pagar um colégio, né? Pra Uhum. eu tentar me preparar pra universidade. Só que, bah, não tinha como estudar no colégio mais forte, tendo a formação, Na escola né, pública, né? do escola pública é difícil demais, né. E eu, muito, muito vida louca, revoltado pra caramba, com tudo e tal, fui expulso logo do colégio, assim, fui convidado a me retirar. É, não é E aí expulso, quando né? É uma forma leve de não, falar, né? convidaram É. disseram: "Você não tá se adaptando, acho que você não tem muito a ver, você já tá", né, eu já tinha Uhum, repetido um ano no primeiro grau, então já estava um ano atrasado. Aí entrei, rodei, repeti. Aí no segundo bimestre, no outro ano que eu estava repetindo, eu estava rodado de novo. Aí sim. eles: "Olha, acho que você vai ter que sair", aí fiz um supletivo para poder terminar o segundo grau, e aí sim fui tentar pensar no vestibular. E aí, cara, primeiro não tinha muitas opções, né, porque eu não me Sim. sentia capaz de né, não era assim: "Ah, acho que vou fazer medicina". Você foi um pouco humilde, tipo assim, tentou pensar num curso talvez mais fácil de entrar, alguma coisa assim? Exatamente, exatamente. Mas eu confesso que o centro da coisa estava mesmo em alguma coisa que eu pudesse trabalhar escrevendo ou trabalhar criando em última instância, Uhum, né. sim. E aí veio o dilema, pô, vou fazer jornalismo, né, ou então Sim. não, a primeira coisa, vou fazer letras. Eu digo: "Ah, se eu for", eu que passei a escola inteira ouvindo meus professores, né, muito solidário aos professores que entravam em greve no colégio estadual, né. Professores iam, levavam contra-cheque, explicavam pra gente, né, por que Sim. que a escola ia entrar em greve, por que que eles estavam fazendo aquilo, né. E Uhum. eu disse: "Não, professor, não tem como, né". É. Aí ele disse: "Não, vamos ver então, letras não vai dar, vou fazer jornalismo", né. Aí pensava: "Tá, Sim. mas jornalismo", ainda é uma galera que vamos combinar, na grande esmagadora maioria, não consegue, assim, também ter Uhum. uma de grana, né, uma galera geralmente muito bem formada intelectualmente, com muita vocação, né, muito vocacionado para o jornalismo, mas se você está pensando em ganhar grana, não é, ninguém diria assim: "Não, vai que você vai se dar bem", né. E aí, quando eu vi, apareceu a publicidade. Disse: "Ah", um amigo meu mais velho tinha entrado e me contou assim: "Ó, cara, tem um curso de propaganda, você aprende a criar um monte de coisa, criar roteiro para televisão, você escreve", na época se escrevia muito anúncio, né, então, você escreve frases, que são os títulos Uhum. dos escreve frases, escreve texto, escreve música, escreve roteiro para televisão, escreve roteiro para o rádio. Eu disse: eu gostei". E ganha dinheiro, né, e dá grana. Tem os caras que ganham grana com isso sim, assim. E aí eu disse: "Meu, entre fazer jornalismo e que você no fim das contas entra com uma missão muito bonita, né, e com uma Uhum. vocação muito, né, de querer fazer justiça com as palavras, de querer escrutinar as coisas, de querer, puta, você tem que se submeter a uma editoria, aos donos do quarto poder, né, e quando Sim. você vê, você tá sendo, puta, então eu vou vender coisas, explicitamente mesmo, e Uhum. vou ir por aí. E, cara, deu certo, consegui construir uma carreira em que eu, desde que eu nunca trabalhei em outra coisa, né? Sempre fui Uhum. redator a minha vida inteira. Então, eu consegui trabalhar escrevendo, de um jeito ou de outro, trabalhei escrevendo durante toda a minha vida. Minha carreira de publicidade deu muito certo. Eu vim para São Paulo, atendi grandes clientes.
né? Todo Uhum. mundo já deve ter chorado com algum filme de final de ano do Itaú. E você tá por trás das campanhas. Sempre que outras pessoas Sim. falam sobre isso, né? Ah, aquele café dele. Uhum. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. E é legal que... Então você acertou de primeira, acho que de tantas dúvidas que você teve, né? Ter acertado de primeira assim na escolha, tanto é que você faz isso até hoje, foi bem legal. E acho que não tem curso melhor que vai unir a parte de produção de conteúdo textual com a parte criativa para gerar algo. Né? Campanhas publicitárias, ações de marketing e tudo mais. E eu imagino que você tenha passado por uma transição muito grande na área da publicidade, que foi o início das redes sociais, né? A forma de comunicar mudou bastante. Então, acaba que eu acho que a publicidade ela foi ganhando ao longo do tempo, ao longo dos anos, mais relevância e mais importância e mais peso para as empresas, né? Então, isso também foi um fator que não tinha como você pensar lá atrás, mas que acabou que foi bom, né? Foi bom para sua área nesse sentido. Ah, com certeza. Cara, assim, o dilema sempre me perseguiu, porque rapidamente eu descobri que a publicidade exige muito, né? Ela exige muitas horas de trabalho, é um negócio, Sim. assim, assustador o como o publicitário trabalha, o profissional de criação, o criativo profissional, assim, a gente trabalha que nem um condenado, né? Assim, Uhum. isso é inegável. Então, eu sempre acabei com um certo dilema ainda em relação à escrita, né? Porque Sim. assim, nossa, eu devia estar tentando escrever um livro, né? Eu devia estar produzindo mais Pois rápido a é, minha e literatura. você conseguiu dividir isso? Porque às vezes quando a gente pega algo que é um hobby, algo que a gente gosta e transforma isso em trabalho, acaba que para lazer a gente não faz, né? Então meio que deu uma afastada das poesias e tudo nessa época. É, da poesia não, acho que é por isso que eu fiquei poeta, saca? Aham. Durante a minha carreira. Eu só consegui escrever o romance quando eu parei com a propaganda, Uhum. saca? Eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não consegui, saca? Comecei a ser engolido pela profissão, ela começou a ficar cada vez mais complexa, né? Isso que você Sim. tava falando, no começo a gente fazia, bem no comecinho, a gente fazia anúncio e filme, né? Anúncio Uhum. de jornal, revista, filme, mídia externa, rádio, acabou. Quando chegou a internet, quando a gente viu, a gente tava criando aplicativos, criando ações desformatadas, mandando coisas pro espaço, querendo, né, sabe, fazer aplicativo O louco, mercado tá pedindo, tá criando criando, né? e é legal de fazer. A Uhum. propaganda tem um negócio que a gente trabalha muito, porque a gente faz coisas que são legais de fazer, a verdade é essa. É, Sabe, você trabalha com muita linguagem diferente, é bom de fazer, e na eu gosto de verdade. começar projeto, assim, quando pega aquela sala, aquele momento do brainstorm, de pensar desde o começo o que que vai fazer, o que que vai criar, aquele tanto de ideia. Eu, assim, eu tive uma agência de marketing por muitos anos, né? Então, quando pegava um projeto do zero, do começo, às vezes começar um negócio, né? Um cliente tá com uma ideia, quer montar uma empresa, para mim era super legal ter esse brainstorm assim, e depois você vê a criação acontecendo, funcionando. Isso é muito legal, né? Mas é aquela coisa, você não Não, tem rotina, não tem horário, é uma forma bem é insana, né? vida louca. É, É vida louca, é sacrificada, a real é essa, cara. Todo mundo acha que é um oba-oba, né? Assim, é divertido, você se diverte. As sim. agências costumam ser ambientes divertidos, apesar da pressão. É claro Uhum, que tem aquilo também, quanto mais você vai se dando bem e vai subindo nas hierarquias, cara, sim, mais pressão você sofre, menos total. criativo você é, mais Mais executivo você fica. gestão, Você né? vai virar diretor de criação, você vai ter que, né, vai ter que gerir um monte de gente, vai ter que gerir um monte de problema, Sim, né? sim. Então, assim, tem isso. Saca? Então, em relação à escrita, acabou afastando, de fato. Tanto que a minha trajetória na literatura, ela é... eu lanço o Desenho da Delicadeza em 2010 Uhum, e vou lançar o Nada Mais Maldito em 2019, saca? Então, uhum, assim, tem 9 anos entre um e o outro. Quanto mais a minha carreira na propaganda foi dando certo, mais a sim, literatura foi ficando difícil. E isso que eu tô falando de poema, que é uma coisa que eu sempre escrevi, sempre escrevo, né? sim. A hora que vem, a hora que eu quero, eles são, né, são poemas curtos. Dá para você fazer entre uma coisa e outra
né? Mas assim, tu vê, nesse tempo todo eu não consegui estruturar um projeto literário como Sim, autor, sim, sim. sabe? Não, eu vou participar de uma oficina com muitos amigos meus, né? Vou fazer oficina, vou começar a escrever conto, vou escrever as narrativas, né? Vou estudar narrativa, vou estruturar isso, vou pensar numa obra, um projeto, vou escrever um romance. Saca? Isso não teve como. O meu exercício, claro, eu tenho 40 mil horas de escrita, né? Mas assim, Uhum. muita cena de comercial, muita cena de Sim. roteiro, muito roteiro. Né? Então você exercita muito por um lado, mas não é a literatura, né? É a publicidade, é É, outra coisa. o texto profissional, né? E naquela criação livre, sem, às vezes sem tempo, né? Você pode colocar um cronograma mais espaçado, colocar exatamente o que você quer, porque num trabalho tem o cliente, no final das contas, é uma coisa que ele pede, uma demanda vinda dele, né? Não sua, né? O prazo tá aqui, Tem né? O prazo tá prazo, sempre. tem outras pessoas envolvidas, então o seu trabalho às vezes depende da criação e da execução de alguma atividade de outra pessoa. Então, o trabalho profissional ele é muito mais travado. Profissional, assim, né? Da parte publicitária, né? E desse primeiro livro seu, em 2010, você sempre teve a ideia de publicar um primeiro livro, ou ele meio que surgiu, meio que aconteceu, você foi escrevendo, escrevendo poemas, e de repente, opa, eu tenho um conjunto de textos que formam um livro. Como que foi o início? Cara, foi bem assim, primeiro aquela coisa de, né, escrever instintivamente. Eu sempre brinco que, cara, eu não sei nada, não sou exemplo pra ninguém, não sei nada de português, não sei o que é adjunto, adnominal, não sei nada de nada, nada. Eu escrevo de ouvido, né? Eu Uhum, sempre brinco, cara, eu escrevo de ouvido. Eu comecei, né, a fazer muito para querer fazer letras de música, achava que eu ia fazer música, que era por aí, não pensava em uhum, poesia, né? Porque na minha casa ninguém lia, na minha casa não tinha livro, não tinha essa. sim. Eu não tinha esse viés da literatura, sabe? Eu gostava muito de ler, né? Gostava da série Vagalume lá Eu lembro, eu quando eu era lembro. Eu moleque. peguei essa época também. Lia pra caramba aquilo e Uhum, tal, e acabou, né? Então eu não tinha muito essa noção, né, sim, da sim. literatura. Eu fui escrevendo, 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 escrevendo. De repente, quando eu entrei na publicidade, eu comentei com uma pessoa que outra, e a minha chefe, que é uma escritora também, a Cláudia Tages, Uhum, a Claudinha conseguiu uma vaga que era muito cobiçada de assistente dela. E ela era, para mim, o meu modelo, assim, porque ela era uma grande redatora publicitária que conseguia publicar nos seus livros uhum, consistentemente. Então, ela era o modelo. Eu olhava assim, eu quero ser que nem a Cláudia Tars. A Cláudia Tars consegue fazer as duas coisas. Ela consegue ser publicitária e ela consegue publicar os uhum. livros dela. E aí, com ela, eu fui mostrando. E ela, você tem talento. Pô, você sabe? No começo, ela achou que eu não ia dar em nada, porque eu escrevia muito errado, né? Mal formado demais. Uhum, Lisonjeado com V, sabe? Umas coisas assim. sim. Até hoje tem Mas, um mas, TDAH forte. mas por isso que existem os revisores textuais, né? A gente conta com esses profissionais para isso, né? Então, Tá? E aí ela foi a primeira a me sinalizar assim, olha, eu acho que você tem algumas coisas aqui, quem sabe você se organiza. E sim. aí depois, cara, na real veio a internet já, veio o Orkut. Aí o Uhum. Orkut tinha comunidades de poesia. E eu Ah, comecei a jogar as coisas nas comunidades de poesia e começou a acontecer. As pessoas começaram a gostar, começaram a responder, começou a bombar no Orkut ainda, pô, que saca? E legal. aí, cara, foi o Fernando Ramos, que é um cara que, pô, que tem que conectar vocês que estão na cena de fomento da literatura. O Fernando faz há mais de Uhum. 10 anos no Rio Grande do Sul a Festival Literária, que é Pô, a que festa legal. literária de Porto Alegre, nos moldes da balada literária do Marcelino, Uhum. aqui em São Paulo, do Marcelino Freire, Sim, saca? Bem nessa pegada, que assim, legal. descontraída, cerveja, festa e literatura, assim, era bem bacana. E aí eu tocava percussão numa roda de samba que este cara, Fernando, frequentava, que era um bar da boemia porto-alegrense, lá dos velhos, da velha guarda da boemia. E aí ele conectou as coisas e me convidou para dar uma entrevista num jornal que ele publicava, chamado Jornal Vaia. E aí foi a Uhum. primeira vez que alguém me olhou como escritor, saca? Que Alguém olhou e disse, legal. aquelas coisas, eu quero te entrevistar, você é poeta, eu quero te entrevistar. Legal o que você faz. E aí eu publiquei no jornal, depois quando veio a primeira festa literária, ele me chamou para participar, para dizer os meus poemas. Eu fui lá, tremendo, tinha um medo, tinha um Uhum. microfone louco, saca? E aí eu comecei participando de sarau. E Ah, aí que vi, legal. né, aí sarau, sarau. E aí eu comecei a ajudar ele na organização do evento, comecei a conhecer muito escritor. Então eu ajudava na organização, dirigia, levava para os lugares, levava para o hotel, levava para jantar. E comecei a conhecer gente, as pessoas começaram a conhecer a minha literatura em função
das festas, muito dos eventos, e de repente eu era bem conhecido, assim, um pouco na cena da poesia, da literatura, e não tinha livro publicado, saca? E aí eu morria de medo. Meu medo maior era, porque eu sempre fui muito inseguro nessa época, né? Uhum. Então, tipo, eu acho que tudo é ruim, eu acho que tudo é fraco. Eu Sim. morria de medo e de vergonha do primeiro livro, Mas saca? isso é Eu muito disse, bah, comum, né? isso Geralmente os autores de primeira viagem têm um receio muito grande sobre a escrita, né? tem gente que quer muito publicar, né? Eu quero publicar um livro, quero publicar um É. livro. Só que não, eu tinha muito medo, porque eu ficava assim, eu vou publicar, isso vai existir pra sempre. Aí eu vou ter que Uhum. conviver com esse negócio ruim a minha vida inteira, saca? E eu até demorei um pouco pra correr atrás. Aí, Sim. em 2010, a Não Editora, que é uma editora muito bacana lá do Sul, que depois virou a Dublinense, né, Uhum. do Rodrigo Rosp Uhum. lá. Pô, que publicou muita gente boa, né? Publicou a Carol Ben-Simon, publicou o Cherchenesky, Uhum. publicou o Reginaldo Pujol Filho, Sim. que é um grande amigo meu, que é um grande amigo meu também. E aí, quando ele me convidou, eu disse, tá, você vai me botar no meio dessa galera aí, se ele tá disposto a me botar no meio dessa galera aí, de repente eu vou encarar e vou fazer. Aí fiz. Assim, foi meio assim. Eu Uhum. comecei a buscar um pouco quando eu fui perdendo medo, tipo, de entrar na piscina gelada. Eu Uhum. fui entrando aos pouquinhos e alguém me chamou. Eu disse, tá, vem que tá quentinho. Eu fui. É, que legal. E você sentiu que você havia entrado de fato na literatura, né, como escritor? Te deu mais confiança? Você passou a ter mais esse sentimento com o livro pronto, publicado? Que às vezes é uma virada de chave que acontece, né? Às vezes muitas das Cara, incertezas vão embora, né? muito boa essa pergunta, Juliano. A real é que eu nunca consegui me sentir escritor, nem até hoje eu não consigo. Sabe, eu acho que eu criei uma bagunça tão grande na minha vida de misturar as coisas que eu não consigo, parece que eu não tô em lugar nenhum, sabe? É muito estranho. No Sim. meio da publicidade, no meio da publicidade eu sou um pouco visto como aquele cara que tá lá como carreira, mas que é escritor. Então, assim, os textos do Itaú, todo mundo fica na cabeça os textos do Everton do Itaú, os manifestos, aqueles textões, aquela Sim. coisa. Sabe, isso que fica na cabeça da maioria. Esquece os meus projetos de tecnologia, que é todo um outro viés, né? Então, assim, é o jeito que fica. No meio da literatura, eu sou publicitário, sabe? Uhum. Então, se eu tô lá numa mercearia, na mercearia São Pedro, lá tem, tem gente que eu admiro muito, né? Tipo Paulo Scott, o próprio Marcelino Freire, né? Puta, tem um monte de escritor Uhum. que eu admiro, que eu conheço, que são meus amigos. Eu não me sinto escritor como eles, saca? Eu não Aham. consigo dizer que eu sou escritor quando eu vejo pessoas que, sei lá, o Paulo Scott está sendo publicado no mundo inteiro, abriu mão da carreira de advogado lá dele por um tempão, saca? Pra ser escritor, saca? O Uhum. Marcelino, mesma coisa. Os escritores fizeram uma escolha, saca? Pra dizer assim, não, eu sou escritor. Eu não fiz essa escolha, saca? Uhum. Um pouco por necessidade, um pouco por conforto, porque a publicidade paga um dinheiro que, que para uma pessoa que vem de onde eu vim, poucas profissões te permitem a possibilidade de você ter uma ascensão social, de você vir ganhar o salário de um executivo, saca? Sim. Você vindo da escola pública, feito supletivo, saca? Não é, É, e a não progressão são ela muito. não é linear, né, na publicidade. De repente você pega um projeto, você entra num meio ali que, pô, salta de um ponto A para um ponto lá em cima. Então a publicidade tem muito Exatamente. disso. Dependendo do projeto que você entra, do ramo que você pega, ele dá uma ascensão legal, né? Então, exatamente, sabe? Então aí eu não fiz essa escolha, sabe? Eu não fiz essa escolha Uhum. abnegada, essa coisa de não, a minha vocação de escritor é maior do que tudo na minha vida e eu vou enfrentar o que seja, mesmo que seja ganhar pouco e me ferrar. Mas eu não fiz essa escolha, sabe? Então eu não me Sim. sinto nem no direito de dizer, não, eu sou um escritor. Eu sou poeta porque sou. Isso é Uhum. uma coisa que não tira, isso tira de ninguém, né? Você é porque você é, escreve desde que escreve, e se me disser agora, escreve um poema, escreva um poema. Então, poeta, eu Uhum. me digo, se eu sou bom poeta, mau poeta, é outra discussão. Agora, poeta eu sou. E Sim. agora, romancista, vamos ver agora, tô vendo agora, entendeu? Uhum. E aí É, parei com a publicidade para poder tentar dizer, não, sou um escritor, sou um ficcionista, tô aí agora. e essa transição, ela, quanto que ela ocorreu, né? Do tipo, você desacelerar na publicidade, investir mais na carreira, né, de escritor com o romance. Como, por quê? Como que tem sido essa virada essa transição? Cara, foi muito louco, Júnior, porque foi bem na pandemia. Uhum.
saca? Então, assim, no momento que o mundo inteiro virou de cabeça pra baixo, o meu cabeça pra baixo é duplo twist carpado. Foi um negócio Sim. quase assustador, assim, o que aconteceu. Eu vinha numa batida de muitos anos, 5 anos, né, lá na África, como redator e diretor de criação. Então, assim, muito cansado já, né, da publicidade paulista nesse nível de entrega, trabalhando com Itaú, trabalhando com Ambev, trabalhando com Vivo, sabe? Só, assim, muito peso, né? Assim, trabalhando muitas horas por dia. Às vezes, cheguei a trampar 36 horas por dia, saca? De ficar na agência, tocar direto, tocar o dia inteiro, e ir correndo pra casa, morava num hotel, perto da agência, corria em casa, tomava um Voltava banho, ia pra depois. reunião, apresentar, e só depois ia dormir, saca? Então, um negócio realmente pesado. Eu já tava desgastado, tava cansado, tava querendo achar outra coisa. Aí eu pensei Aí veio a pandemia, tranquei em casa. Pra você ter uma ideia, para eu poder trabalhar de home office, eu tive que pôr na minha casa, na porta do quarto, uma porta de estúdio, corta-som, para eu poder trabalhar de madrugada, fazendo reunião no escritório, e E eu sem falo alto, atrapalhar ninguém, né? e atrapalhar minha esposa pra ela poder, pra ela poder dormir. Esse nível de loucura, saca? Sei. Assim, então tava muito pesado, tava muito pesado. Quando chegou uma hora que eu disse, cara, eu vou ter um burnout dentro de casa. Assim, Sim. é isso que vai acontecer. E pra completar o quebra-cabeça, no primeiro dia da pandemia, quando o Dória mandou todo mundo pra casa, ficaram 2 semanas, lembra disso? Os 15 dias, né? Aqueles Ah, primeiros 15 dias, né? Comecinho de 15 março, dias, né? vai ser 15 dias de quarentena. Aí, cheguei em casa no primeiro dia, no segundo dia, a minha mulher me acorda com um teste de gravidez Nó. na mão. Disse, ó, tá aqui, e agora? Disse, vamos organizar a vida, né? Então assim, então eu tava assim, muito cansado no trabalho, a novidade da gravidez, né? Organizar a vida pra ter um bebê no meio da pandemia, então assim, tudo com muito medo, né? Sim. Medo de ir no médico, medo de sair na rua. Tipo, eu não tinha carro, comprei um carro, porque, né, puta, preciso levar ela no médico, Mais não quero, não seguro, posso né? ficar Mais andando de prático. Uber, não posso ficar andando de Uber com ela grávida, ninguém sabia o que acontecia com mulheres grávidas se tivessem, Sim. né? Eu morrendo de medo, porque eu sou gordo, e o negócio matava gordo, matava gordo loucamente. Eu pensei assim, meu Deus, eu não vou, imagina se eu não vou ver meu filho, né? Foi punk, assim, chegou uma hora ali, pô, a gente às vezes esquece, né, como foi sério. Mas, Exato. cara, né, morriam 3 mil pessoas por dia em algum momento, né? E a gente trancado em casa, tendo CPI, puta, foi um negócio... E ainda eu sempre chego com a me muitas arrepiar. dúvidas, né? O que que faz, o que que não faz, qual que é o caminho que toma. E sempre foi de muita incerteza e insegurança esse tempo todo, né? Nossa, muito. Então eu tava enfrentando esse quase a beira de um burnout com a minha mulher grávida presa em casa no meio da Covid. Nó. Aí chegou uma hora que eu disse pra ela, olha, eu vou ter um treco. Assim, não tá dando. Aí eu pensei, tá, de repente eu troco de agência, né? Vou pra uma agência um pouco mais tranquila, ganho um pouco menos, mas acomoda a minha vida de outro jeito. E aí, bem nesse momento, assim, eu já tava sentindo que cara, não tá dando mais pra mim. Um amigo me ligou para eu ir fazer uma outra conta numa outra agência, fazer Bradesco, porque o Bradesco tava fazendo uns filmes de final de ano com o Vagalume lá, então esse cara, ia ser muito bom ter o Everton aqui para fazer esses projetos e tal. E eu meio que na hora topei já, cara, eu vou, porque é meio 6 por meia dúzia, né, trocar Itaú por Bradesco, ou seja lá o que for, é um pouco parecido, mas a pressão não ia ser tão grande, ia ser um pouco mais tranquilo, por mais que a grana fosse ser um pouco menor. E eu meio que tomei essa decisão, né? Aí fiz um acordo lá na África pra sair e ia pra outra agência lá, pra tocar essa outra conta. Na semana, entre uma coisa e outra, que eu tava esperando pra dar a resposta Sim. pro outro brother lá, saí da agência, né? Saí da agência, ia pra outra. Me liga a Luísa Del Mônaco, que é a minha editora, na Nacional. Ela era, antes da Luísa, ela tinha uma agência de autores. Ela era minha agente literária. Que legal. Então, ela sabia que eu tinha a ideia de um romance dentro da gaveta, que eu vinha trabalhando como dava, aos trancos e barrancos, né? Cara, eu escrevia assim, passava a noite virando noite na ilha de montagem, com os montadores montando filmes para apresentar no outro dia. Enquanto eles trabalhavam, eu escrevia. E aproveitando depois
eu tirava férias pra escrever. E ela sabia que eu tava um pouco nessa batalha de tentar escrever um romance ao mesmo tempo, sempre estar em São Paulo, né? Uhum. E aí ela disse, e aquele livro, como é que tá? Eu disse, olha, eu tenho um calhamaço de... Eu tenho um calhamaço, tem quase 300 páginas de história, que tá Uhum. uma bagunça horrível, sabe? Tá tudo desconectado, não consigo fechar as pontas, tem um monte de ponta aberta, tenho 1000 páginas de livro se eu for terminar desse jeito. E aí ela me fez a provocação final, ela disse, ó, a Nacional tá, eu tô meio relançando a Nacional, eu tô aqui pra fazer isso, eu vou fazer uma marca nova, um branding novo, um Uhum. lançamento novo, uma proposta nova de editora, vai modernizar. Pra quem não conhece, a Nacional é uma editora muito tradicional, né? Ela Sim. foi fundada pelo Monteiro Lobato, é centenária a editora, né? Então ela tava trazendo a vontade dela de fazer uma renovação, reposicionamento. E ela, pô, teu livro é futurista, é meio distópico, teria tudo a ver, vamos fazer. E aí deu tela azul, saca? Porque eu tava nesse plano de trocar de agência, e aí minha mulher grávida, ou seja, né, vai responsabilidade, dinheiro, né, tudo aumenta, né, Sim. mais medo, né? Eu acho que quem vem meio de baixo, assim, quem é meio periférico, tá sempre com na mão, né, assim, em Uhum. relação a isso. Por mais que você tenha um pouco de ascensão, Aí ganhe você mais não uma quer grana e tal, voltar pelo que você teve, né? tipo implantar, e essas coisas, você vai ficando mais velho, a sua mãe vai precisando de ajuda, sabe? Aí você tem que, quando vê, Sim. você tá cuidando da sua mãe. Aí, tem que cuidar da mãe, tem que pagar plano de saúde, uma senhora idosa. Aí, vai ter um filho. E quando você vê a vidinha, né? A vida vai ficando pesada, assim. A minha Tem muita esposa responsabilidade, cria, né? a minha esposa cria o irmão dela. Por mais que não seja uma relação direta comigo, também somos uma família que tem Sim. todas essas questões, né? Que a gente tem que lidar juntos. Né? E aí, eu disse, cara, vamos conversar. Eu e ela, Uhum. né? Eu, tipo, preciso conversar contigo, porque o que que vai acontecer? Se eu não fizer, eu vou trocar de agência, a vida vai continuar, estabilidade, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Uhum. Só que você vai ter que conviver comigo, sendo a pessoa que disse não para esse livro. Porque aí eu vou botar ele na gaveta e eu vou assumir que eu não sou escritor, eu vou assumir que eu não escrevo, e que eu sou redator e eu vou trabalhar, né, que eu sou o diretor de criação, e aí essa é a minha vida e tá tudo certo se a gente decidir isso. Mas eu não sei como vai ser essa pessoa, saca? Que vai Sim. dizer não pro negócio que pra mim é a minha vida, de algum jeito, né? E aí ela, não eu também não sei, e acho que eu não desse Everton aí, que ele, né, que você vai se transformar se você só fizer essa mudança e deixar isso de lado, porque tava claro que eu não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, saca? E eu Uhum. precisava lançar esse livro antes da eleição de agora, de qualquer forma, por causa dos assuntos, por causa das tensões, Sim. sabe? Então, aí a gente, fez as contas do papel, cara, pega a tua rescisão do outro lugar, quanto tempo e tal, o que que dá pra fazer, e aí eu decidi dar um tempo e sentar pra escrever o livro, foi isso. Ah, Essa é a história. que legal. Então, assim, você, de fato, você pausou sua vida profissional ali, da publicidade, para finalizar esse desejo do livro, né? E Exatamente, e um sabático. naturalmente, a- e com ganho também de acompanhar mais de perto, imagina a gravidez, né, da sua esposa e todas Exatamente, essas questões exatamente. de pandemia, tudo que envolve, fora a preocupação normal que tem que ter no período de gravidez, que já é bem complicado, né? Ainda tinha pandemia. Então, mesmo assim, eu imagino que é um projeto muito desafiador, né? Você não estava na agência, que Nossa, foi né, tirou um peso ali, foi, mas... E quanto tempo foi esse foi, processo todo de decidir colocar o romance no ar e até finalizar e publicar? Qual que foi o... cara, foi 2020, 20, 2000, foi de 2000, primeiro, início de 2021 até agora, outubro, o processo todo. Porque quando meu filho nasceu, eu ainda estava na publicidade, né? E aí, você falou da paternidade, é muito isso. Bateu 3 meses de vida dele, eu quase não via, estando em casa com ele, sabe? Ele passava com a babá, eu estava trabalhando, passava com a babá, eu estava em reunião. Sabe, isso também me caiu uma ficha que eu disse, cara, se eu continuar assim, eu não vou ser pai, Você vai né? perder os momentos, as primeiras vezes, né? Da criança, né? Nossa, cara, olha só que horrível. Vou contar uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi em ambiente de trabalho. O meu chefe na agência era um grande amigo, é um grande amigo ainda. Sim. Um dia ele tava, eu tava meio cabisbaixo na sala dele, e eu disse, cara, ó, o que que você tem? O que que você tem? Ele disse, cheguei em casa e a minha filha perguntou, papai, por que que você não mora com a gente?
Ó, sendo que ele pesado, morava né? com ela. Pesado, né? Sendo que mora, né? Exato, né? Pô, ele disse, puta, né? Porque ele tava sempre na agência, saca? Sim. E aí me caiu uma ficha também disso, sabe? Ah, eu não gostaria de estar nesse lugar, saca? Eu Uhum, preferia, então, com 3 meses eu também tava me caindo tava caindo todas as fichas também, né? Eu tava uhum. tomando na cabeça da vida, assim, de todos os lados pra fazer escolhas, né? Sim. Eu imagino que sim, né? Porque o livro foi publicado, né? A gente está aqui conversando muito por conta dessa parte literária mesmo. É, você enxerga que de fato foi uma decisão bem acertada, não só pela questão do livro, mas eu pegando um histórico assim, eu vejo que você acertou bastante quando você escolheu a publicidade na época da faculdade, né? Que é aquele momento de dúvida, você acertou no seu curso, foi. Você vê que foi um outro momento acertado, a sua decisão de querer dar essa pausa, esse ano sabático, e, e o Cara, agora, e o pós-publicação, né? Como que fica, né? eu acho que agora o tempo dirá, entendeu? Uhum, Eu ainda não sei. O que eu sei é que eu sou um Everton muito mais feliz por ter feito a escolha. Então, eu acho que independente do que acontecer, isso já valeu, sim. saca? Eu acho, sinceramente, que eu abri mão de algumas coisas, sabe? Tipo, a minha carreira na publicidade, ela nunca mais vai voltar para onde ela estava, saca? Uhum, Eu não vou me tornar um ECD que a gente fala no mundo corporativo, que é uhum, um Executive Creator, Creative Director, uhum, sabe? Eu não vou me tornar um executivo de criação internacional e trabalhar em grandes grupos. Essa carreira eu abri mão dela, da chance dela acontecer. Não que ela sim. fosse acontecer, porque eu tenho mais talento como criativo do que como executivo. Eu sou meio trogloditão demais para política, né? Sim, De bons costumes dos executivos de sei. publicidade, né? Têm umas características que não são muito as minhas, assim. Então não é uma coisa que eu também, eu sonho na minha vida, não, não é. Assim, mas eu tenho medo. Tanto que, na real, cara, eu não consegui fazer um sabático. Assim, durante todo o período que eu tava escrevendo o livro, eu fiz freela. Eu Uhum, escolhi alguns projetos legais com alguns amigos meus e fiz um projeto com inteligência artificial. Agora eu tô fazendo um projeto com Amazon Music, que é América Latina, que é interessante o projeto, sim. saca? Pra não descapitalizar totalmente. Mas, cara, eu abri mão de um puta capital. Eu tinha um puta capital na mão que se eu, né, Uhum. tivesse vontade de seguir nisso, eu provavelmente me voltaria pro mercado muito bem, acharia uma outra cadeira boa em algum outro lugar, né? E agora eu tô aqui, agora eu não quero voltar. Sabe daquilo que você deixou de ganhar, que você abriu mão, mas ao mesmo tempo você não quer voltar, né? Muito louco, né? Que Cara, eu não quero, sabe? Então, assim, eu tô fazendo os freelas pra me, pra me capitalizar, pra não perder tanto dinheiro, né? Pra não sangrar sim, tanto a grana, porque livro, de fato, não dá dinheiro, sim. né? Assim, só que eu também, o projeto do livro, ele é maior, né? O projeto do livro, eu quero que ele vire uma série. Então, eu tô conversando com a O2, saca? Uhum. Com um diretor pra tentar começar a viabilizar isso. Aí, putz, umas coisas muito legais, assim, cara, o Matheus Nastergalli me ligou pra Que me legal. dizer, tô adorando e se você for fazer, eu quero participar, então, sabe? Então, tá abrindo um monte de caminhos. É, de Também não deu repente dinheiro. vai para o audiovisual, alguma coisa assim. Às vezes vai para uma criação fora as páginas, né? Mas a grana é curta também, não se ganha bem. Sabe umas coisas loucas que você não imagina, né? Aí do tipo assim, Juliano, ó, tá, se eu dei pausa na minha vida pra fazer esse negócio, eu preciso fazer esse negócio a sério. Então assim, cara, Fazer bem eu vou pro feito, né? TikTok, eu vou fazer um perfil e eu vou falar de livro lá, porque se a gente esperar só o espaço da imprensa, a gente morre a míngua, É, não né? vem, Assim, né? sai umas notas do lançamento, não tem mais segundo caderno em lugar nenhum, não tem mais caderno de cultura em lugar nenhum, ninguém Exato. vai ler jornal, saca? Não tem mais nada de nada, assim, é um deserto a parte da cultura, né? Então eu fiz o Uhum. TikTok pra falar do livro, quando eu vi, tinha 30 e tantas mil pessoas ali, aí quando eu vi, eu tava produzindo conteúdo todo dia, aí quando eu Sim. vi, eu encontrei com um jornalista chamado Ricardo Mello, que era do Fantástico e virou independente, e agora a gente tá voltando no canal no YouTube juntos, sabe, uma coisa foi puxando a outra a partir dessa Uhum. mudança de carreira, que tô fazendo outras coisas agora, Ah, que saca? legal, que Que legal. eu não sei onde vai dar, mas eu tô mais feliz. Isso eu tenho É, certeza. e é legal que, além de, óbvio, cai na parte da criatividade, da parte de inovação, que são áreas que você gosta, é o recomeço, né? Eu acho que é um novo recomeço, né? Então, isso deve ser muito prazeroso, deve ser muito legal vivenciar tudo isso, né? Que é algo que de repente você Nossa, pode ter perdido, muito, né? cara. Por anos de agência, pode ter perdido e agora você tá retomando, tá tendo mais fôlego, né?
Muito. Não, e a coisa da idade mesmo, sabe, mano? Quando vê, você se bateu 40, você tem um filho, e você olha assim, tá na hora de se reinventar de algum jeito. Porque uma coisa que me incomodava muito na publicidade, cara, é que eu olhava as pessoas mais velhas, os mais velhos que estavam no topo, e eu não queria ser eles. Sabe? Quando você Uhum. olha assim, eu não quero ser esse cara com essa vida, saca? Não... Tipo assim, Sacou? pra que eu vou E aí você continuar, né? Se eu não, isso. né? Aí você tá assim, meu, se tudo der certo, você tá indo pra lá, então é melhor você parar e pensar um pouco. Cara, que legal. E sobre o livro em si, sobre o seu romance, né? Eu queria escutar um pouco sobre a história, né? O romance Entre o Céu e o Sal, né? Inclusive, gostei muito do título e da capa. Me chamaram bastante atenção. Sobre o que é a história? Você falou que é futurista, é uma distopia. Conta pra gente um pouco sobre a Entre o história. céu e o sal. Entre o céu e o sal é. Assim, eu não acho que. Eu tenho discussões às vezes sobre ser distópico ou não ser distópico. Mas aí Uhum. o Samir Machado, que é um puta intelectual da literatura, disse que é distopia, sim. Então aí eu parei Ah, de discutir e tô dizendo que é distopia. se ele falou Mas que é, eu pode falar. se o cara de peso falou que é, não sou eu que vou discutir, né? Sim. Mas eu caracterizo mais quase como ficção especulativa. Uhum. Porque eu acho que o senso comum da distopia geralmente acontece alguma coisa. Um vírus, um meteoro, Uhum. um cataclisma. Sempre acontece alguma coisa que tudo dá errado e vive-se depois, né, dessa coisa meio pós-apocalíptica, assim. A ficção especulativa é um pouco mais na vertente da Margaret Atwood, saca? Que Uhum. é assim, você olha para um contexto do que está acontecendo e pensa, se as coisas seguirem nesse caminho ou piorarem um pouquinho, ou onde é que Sim. vai dar? É Sem mais precisar de essa uma tese. catástrofe pra mudar, né? Exatamente. Então, a história do livro eu considero uma ficção especulativa brasileira que pensa nada mais, nada menos do que assim, e se o que a gente viveu nesse pré-eleição, nessa era Bolsonaro, Uhum. puxada por todo o processo do crescimento das igrejas neopentecostais desde os anos 90, saca? Eu Uhum. vi isso, minha mãe é de religião africana, então eu tava nos terreiros quando eu vi o movimento, saca? De repente aumentar o preconceito, de repente no prédio onde eu morava não ser tão legal a minha mãe entrar com a roupa de santo, saca? E aí as Sim. minhas paredes se convertendo sabe, um negócio meio esquisito, aí chuta santa, aí, sabe, aquelas coisas que a gente viu Sim. nos anos 90, 2000, assim, isso é uma coisa que sempre me assustou muito, saca? Me assustou muito. Eu sempre olhei assim, nossa, isso não tem como dar bom, cara, Sim. né, é muito mercantilista, e você via que tinha uma coisa do dogma de querer evangelizar, todo mundo tinha que se converter, saca? Aquela necessidade de crescer e de engolir aquilo, né, e muito preconceito contra os Uhum. africanos, né? Agora na eleição que a gente viu os caras vaiando dentro da catedral da Nossa Senhora Aparecida, né, cara? É, foi um Olha, o absurdo. negócio Teve agressões também a padres. É complicado. né, os católicos entraram na mira da galera, porque a galera dos pais de santo, eles já quebraram terreno, já expulsaram, já fizeram o Há que muito quiseram, tempo, né? É né, o que sobrou, né? Tipo assim. preferido do Brasil. E olha que doido, olha como isso sempre me pegou em função da minha criação. E em 2017, olha que história doida, história boa. Em Uhum. 2017, mano, eu lancei o primeiro filme de final de ano do Itaú, que era um filme com a Fernanda Montenegro, que ela era o tempo. Então ela dizia assim: eu sou o tempo. Eu Uhum. sei o que você pensa a meu respeito. Você acha que eu não volto, que eu passo muito rápido, que eu não perdoo. Biriri, biriri. Aham. É verdade. Estou aqui pra gente conversar. Era mais ou menos esse o papo. E Legal. aí, trabalhei que nem um camelo pra entregar, né? Entreguei o filme, final de ano, aquela explosão na internet, meus chefes felizes, todo mundo feliz, o banco feliz, eu muito feliz, né? Porque, pô, olha onde eu cheguei, né? Sim. Uma puta campanha que todo mundo vê, que todo mundo comenta, que legal. Fui pra praia. Tô na praia, na piscina, encheu na cara, meu celular, plim, uma amiga minha dizendo, você viu isso aqui? Aí, quando eu abro o link, é um vídeo do YouTube de mais ou menos 2 horas, com duas pastoras assistindo o comercial, frase a frase, frame a frame, dizendo: você sabe quem tá falando? Quem tá falando é o diabo. Ou seja, o É Everton é o o demônio. diabo, né? Que fez o roteiro. Sacou? Aí ela assim, você sabia que você é o demônio em pessoa? E aí, Caralho. ela, cara, passava 2 horas analisando o filme, frase a frase, dizendo, justificando com a Bíblia, dizendo o que significava, pegando as cenas que não tinha nada a ver e botando significado bíblico, apocalíptico, nova ordem mundial.
Nossa. Um negócio Dá umas volta, alucinante, né, pra convencer, né? alucinante, alucinante, velho. E aí, fazia muito tempo que eu não pensava tanto sobre esse negócio das religiões neopentecostais, esse problema todo. Era uma coisa que Uhum. estava um pouco no meu passado, assim. Sim. Nesse dia, criou uma avalanche em cima de mim. Eu dei risada, mas uma parte minha ficou muito preocupada. Falei assim, cara, onde é que a gente se meteu? Como é que isso aqui é possível? E quando eu vi, tinha muitos vídeos. Muitos pastores analisando o filme. E todos os anos que eu fiz, todos os anos estavam lá eles, analisando. Até hoje eu vejo em podcasts, por aí, esses caras que são anti-satanistas, que não sei o que denunciam o satanismo, falam dos meus filmes ainda. Botam Cara, pra, que loucura, pra né? Acaba denunciar. que, às vezes, o que você, sei lá, pensou 5, 10 anos atrás, nessa questão dessa ficção especulativa, às vezes tá acontecendo agora, né? Cara, A gente fica imaginando inacreditável. 100 anos, 200 anos à frente. Não, é questão de 3 anos pra frente, sabe? Acontece. Cara, exatamente, Juliano. Você matou a charada, foi isso que me fez. Aí caiu a ficha pra você, tá, tem uma história aqui, tá acontecendo um negócio. Aí eu Sim, tive a ideia do livro. E aí eu comecei a escrever. Isso me fez me movimentar inteiro. Eu disse, ó, eu sim. preciso lançar, eu preciso trazer essas discussões. Agora eu tô quase militante do Estado laico, saca? Uhum. Porque de 2017 pra cá, é um problema que pra mim é o problema central do Brasil. Não é o bolsonarismo, não é a extrema-direita. Porque tudo isso se liga no fanatismo cristão. Sim. Aquelas pessoas que estavam no quartel, elas estavam lá orando. Os caras quebraram o STF e estavam orando lá dentro. Os caras achavam que o Messias lá era o Messias mesmo. Virou um negócio religioso. Porque o É, casamento é muito perfeito, acaba que o né? Entre bolsonarismo direita surfou nisso, né? Sabendo disso, aproveitou da fé das pessoas pra. Vem cá, já que você é tão fanático, seja fanático comigo, né? Então. Não, e tem uma coisa que é muito importada, né, cara? É assim, Uhum. é o espelho dos Estados Unidos. Todas essas igrejas evangélicas vêm dos Estados Unidos nos anos 40, 50, 60, sabe? Uhum. O problema da democracia americana é um problema do número de evangélicos gigantesco que eles têm lá, Sim. que agora estão no Supremo deles, estão revogando leis, né? Que, assim, o Trump se elege exatamente do mesmo jeito, na esteira do voto evangélico, né? Do cinturão da Bíblia, Sim. que eles chamam lá nos Estados Unidos, saca? Então, assim, quando chega essa extrema-direita, que tem o Olavo de Carvalho como ideólogo, né, Uhum. que é fundamentalista cristão, porque ele incorporou o redneck americano, que é esse, né? Sim. Tanto que uma boa parte da militância do velho da Virgínia lá era perseguição de cristãos, eles tinham uma loucura de que os cristãos estavam sendo perseguidos, né, ao redor do mundo. Então, quando eles importam isso, casa como uma luva essa extrema-direita com esse movimento neopentecostal que já vinha crescendo no Brasil durante 30 anos, saca? Então, quando eles se encontram, assim, nossa, me Casamento beija. perfeito, né? Ok? Perfeito, perfeito. E aí, pra mim, velho, quando a gente tem essa conversa, ela desmonta o Brasil inteiro. Sim. Todos os problemas vêm a reboque disso, entendeu? Porque, assim, se você tem uma extrema-direita fanática religiosa que acha que todo mundo tem que se converter, né? Eu sempre digo isso. O Edir Macedo lançou um livro chamado Plano de Poder. Não tem, esse é o título. E depois ele Uhum. comprou a Rede Record. Existe uma teologia que cresce no Brasil chamada Teologia dos Sete Montes, que ela divide a sociedade em 7 montes. O monte da educação, da cultura, do entretenimento, da família, dos negócios e da política. Uhum. E a teologia diz que enquanto eles não forem conquistados, todos esses montes forem conquistados, Jesus não volta para fazer o julgamento final. Então, precisa criar o reino de Deus na terra para que Jesus volte e a profecia se cumpra. Né? Então, assim, então o que isso vira? Vira um exército de pessoas que eles dizem assim, você não tem que ser crente só no culto. Você tem que ser crente no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos. Então vira essa coisa que a gente vê. Gente pregando dentro do ônibus, gente pregando dentro do trem, gente pregando na rua. Uhum. É um negócio sufocante, asfixiante, né? E pensa o seguinte, aí a premissa que eu fiz foi a seguinte, bom, o que acontece se essa progressão geométrica não parar de algum jeito, né? E onde é que isso vai dar? E daí Uhum. vem o céu e o sal vem dessa pergunta, saca? Porque a minha teoria é que o bolsonarismo, esse movimento, ele não é nem um evento único, um evento isolado na história. Ele é fruto de um processo que vai Sim, seguir. sim. E ele não é o último. Ele, pelo contrário, para mim, ele é o primeiro de uma dinastia. O Bolsonaro e o bolsonarismo, em conjunto com os pastores, são, para mim, a primeira vez que a gente viu essa expressão, que a gente viu essa figura. Vai vir outros. Já estão falando da Michelle Bolsonaro,
já estão falando, a Damares já foi eleita senadora, Sim. saca? Tem toda essa vertente, eles vão se organizar e eles vão continuar vindo, saca? Cada vez com mais força. A gente já tem um ministro terrivelmente evangélico no STF, Uhum. né? Assim, essa coisa vai crescendo, né? E aí eu me dei conta que se isso acontece, a gente bate em todos os problemas daqui pra frente. Que assim, se o bolsonarismo, como a gente conhece, que eu posso chamar dessa teocracia tabajara, Uhum. né? Que a gente viveu uma amostra da teocracia tabajara, só que era gente muito louca, né? A próxima geração, a próxima versão atualizada da teocracia tabajara, talvez não seja com gente tão maluca, seja com gente mais esperta, seja com gente mais parecida com o Silas Malafaia do que com o Bolsonaro, entendeu? Que é um maluco. E aí abraça outro público, mais pessoas fazendo parte. Exatamente. Então, assim, a gente vive no Brasil, eles têm 20% da Câmara. Com 20% da Câmara, a gente já está tramitando no Congresso hoje uma lei que, em última instância, obriga as meninas que forem estupradas a terem os filhos dos estupradores. Porque eles querem proibir o aborto em toda e qualquer circunstância. Uhum. Sabe? Então, assim, essa lei poderia estar dentro do Entre o Céu e o Sal. Poderia estar aqui, ó. Mas não, né? Mas não tá aqui. É tenso pensar isso, né? Que é algo que, se está numa ficção, a gente não assusta, porque algo tendo em vista que é tão absurdo, tipo assim, não vai estar não vai ser real, tá no livro de ficção. Não, tá, tipo, na lei, né? Tipo, é uma coisa que ocorre no Brasil hoje, 2023, né? Tá acontecendo, exatamente. Saca? Então, assim, aquele negócio... Um outro exemplo muito bom. No Catar, lembra quando estava na Copa do Mundo e prenderam os jornalistas que estavam com a bandeira de Pernambuco? Lembro. Que a bandeira de Tinha Pernambuco tem um arco-íris. Os caras acharam... Eu olhei, cara, isso é Entre o Céu e o Sal pra caralho. É. Sim, é o tipo de coisa que aconteceria. E eu pensei assim, certo que isso já aconteceu. Eu dei uma pesquisada e já aconteceu num evento evangélico, expulsaram um pastor que estava com a bandeira da igreja quadrangular, que tem umas cores parecidas com arco-íris. Então ele foi expulso do evento. Então, assim, tá acontecendo, entendeu? Tá acontecendo. Tá acontecendo. E daí pra frente vem tudo. E se essa galera vence, em 2 passos a gente tem o total apagamento da cultura negra. Que essa galera não fala em negritude, os negros são amaldiçoados, a África é amaldiçoada. Então, assim, acabou cultura negra. Tudo que a gente gosta, afro, samba, tudo. Tanto que no Rio de Janeiro, as escolas de samba já têm dificuldade em fazer a ala das baianas, porque as senhorinhas não querem mais vestir roupa de baiana, porque é de Satanás. Saca? Então, assim, 2 passos, acaba a cultura negra por apagamento, não é nem por... É um outro tipo de racismo de apagamento. Aí você dá mais 2 passos, cultura LGBTQIA+. A comunidade completamente, né, é subjugada, porque, pô, o preconceito eles não aceitam, ponto, acabou, não tem nem o que discutir, é cura gay, né? Aí você dá mais 1 passo, não acredita na ciência, não acredita em aquecimento climático, em crise climática. Que já começou na pandemia, né? Não acredita em vacina. Só que então eu fiquei imaginando, o que seria esse Brasil? Então é um Brasil em que o mar subiu, porque não acredita em crise climática, deixa o mar subir, alaga o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, os prédios alagados da Zona Sul, ali onde os ricos moravam, ficam inutilizados. Os ricos fazem o quê? Expulsam os pobres do morro e fazem um novo Leblon, Nova Ipanema no morro. O povo da favela, sem ter para onde ir, invade os prédios alagados mesmo e constrói ali as novas favelas. Derruba a parede, reconstrói tudo, faz barraca em cima da laje dos prédios. Que legal. E vira dentro daquele alagado, vira esse cenário, que são as novas favelas, são os novos morros. E aí a história toda se enrola no morro desses, o morro do Airon. Né? E aí é nesse morro que o Zias, exilado lá em Portugal, vai desembarcar para descobrir a história dele. Ele foi criado em Portugal exilado, porque o pai dele foi assassinado aqui numa dessas tretas de igreja, né? E aí, de repente, a mãe dele morre e ele fica menino de rua em Portugal. Sim. Viciado em metaverso, viciado em realidade virtual, que é um grande problema na época lá. Sim. Até dizer pra ele que o pai dele tá vivo, que ele tem que voltar pro Brasil. Aí ele decide voltar. E aí o livro todo se desenrola na jornada dos dias de descobrir. Aí ele descobre que, né, ele tem uma profecia de que ele tem que cumprir a profecia do pai dele. Não quero dar muito spoiler, mas... E aí a jornada do livro é ele descobrindo o Brasil, descobrindo as igrejas, descobrindo a milícia organizada, descobrindo a questão do trabalho com os aplicativos, inteligência artificial, vício digital, né? Todo mundo muito viciado em realidade virtual para fugir da realidade real.
E aí pra mim, desenrola todos os problemas deste Brasil, meu Deus. Cara, que legal. Gostei bastante da premissa. Inclusive, tô olhando aqui pro lado que eu tô com a página da Amazon aberta aqui. Vou comprar para ler porque eu adoro ficção distópica, pós-apocalíptica, eu adoro ficar imaginando o e se, né? E se, né? É, Exatamente. é, E aí acabou ficando muito perto, né? Se o IC acelerou tanto nesses últimos é, tempos que tá muito mais assustador do que seria se eu tivesse feito lá atrás, você entendeu? abre, sei lá, você abre uma página de notícia, você corre um sério risco de a sua ficção não ser mais ficção, né? Não, De a tudo. galera me dizia isso, assim, ó. Nossa, vai dar uma série da Netflix muito legal, esse cenário que tu criou é muito legal, esse universo, vai dar uma série foda. E aí eu disse, cara, eu vou lançar porque tá virando um documentário da Netflix. Baseado em fatos reais, né? Cara, que massa. Gostei de saber. E, bom, Everton, nosso papo tá aqui quase 1 hora. Voou, né? Voou super rápido. Mas, assim, cara, gostei bastante, assim, de ter conhecido sua trajetória, a sua jornada na escrita. E eu acho que agora você entrou de vez, né? Com o lançamento do primeiro livro, você já tá até colhendo frutos, não exatamente do livro, mas por conta do livro, né? Você falou do TikTok, É, sem dúvida. YouTube. Então, eu acredito que seja um caminho que tem te feito feliz, como você falou, que você vai seguir daqui pra frente, né? Não, tô trabalhando, tô no TikTok sempre fazendo lives lá, conversando com a galera sobre o livro, sobre os problemas ao redor do livro. A gente tá Sim. feliz, tá desde outubro que lançou, a gente tem ficado ali entre os 10 da Amazon na Uhum. categoria dele. Que Às vezes, legal. hoje a gente tá em 4, aí me baniram do TikTok, aí nós caímos pra 15º, aí eu voltei pro TikTok, advogado e as caralho. Aham. Eu tô nessa Tá luta na aí. luta. Mas a luta do algoritmo, né? A gente sempre. Hoje em dia não tem como fugir dela, né? Cara, Exatamente. que legal. Então, Everton, muito obrigado por ter participado. Adorei o episódio. Pô, eu que agradeço. E, bom, chegar aqui no final, você falou, né, do TikTok, um canal recente que você criou. Tem Instagram também. Qual que é a melhor forma de te encontrar? Acompanhar seus conteúdos? Pode seguir lá. Everton Bianchi no TikTok, Everton Bianchi no Instagram. Instagram eu não frequento muito, mas sempre tô lá. Mais a vida pessoal, assim, mas estamos lá. E em breve nós vamos inaugurar o Sanatório Geral da República, que vai ser o nosso canal no YouTube, meu Ah, e que do legal. jornalista Ricardo Mello. Boa. A gente vai falar de Brasil, vai fazer análise de notícia, vai fazer Uhum. vou levar um pouco da minha militância pelo Estado laico e Legal. antifascista lá pra Boa. dentro e vamos trabalhar para evitar este Brasil do entre o céu e o sal. Exatamente, legal. E para comprar o livro, melhor caminho na Amazon, tem que livro físico ou no Kindle, tem essa opção. E se Preço quiser na mesmo. livraria preferida, pode ir também. Eu gosto da Amazon porque ajuda o escritor a ranquear, a gente, né? A gente Sim. fica ali brigando por visibilidade, né? Mas quem gosta de livraria tá super bem distribuído. Acho que as livrarias grandes todas devem ter. Ah, legal. Ótimo. Bacana, Everton. Muito obrigado por ter participado aqui. Foi um Cara, prazer. Espero que você tenha obrigado. gostado também. Contem comigo. Muito bom o podcast. Muito bom ver gente agitando a literatura. A literatura precisa dos espaços tão pequenos. Assim, Sim. se a gente não briga aí com uns pelos outros na rede, assim, se esperar vir de grandes veículos É, de quem dita a inteligência brasileira, a gente tá ferrado. Então a gente tem que se abraçar, se unir. Qualquer coisa que você precisar de mim, eu tô dentro. boa. Beleza. Muito obrigado, viu, Everton? Então, até mais. Um Valeu, abraço, irmão. sucesso com o livro, com os próximos, com o canal futuro do YouTube. E é isso. Até mais, cara. Valeu. Maneiro.